Glória a Deus, queridos. Mais uma vez aqui com vocês. Fico muito feliz de estar aqui trazendo mais um tema, mais um estudo bíblico. E na verdade hoje é mais, embora seja um estudo, eu vou trazer para vocês curiosidades sobre a Bíblia. Então, se você é um novo convertido e ainda não conhece direito este manual que Deus deixou a nós, eu vou estar trazendo um pouquinho de algumas curiosidades que existem referente a ela. Interessante saber que você saiba que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita para que os homens tivessem a instrução, tivessem um conhecimento, para que também eles pudessem conhecer as vontades de Deus para a nossa vida, e ela é o nosso manual de instrução. E ela também não deixa de ser, um dos bens mais preciosos que nós temos. O cristianismo tem a Bíblia como o bem mais precioso, e sabemos que a Bíblia até hoje é o livro mais impresso no mundo todo. Então, essa é a primeira curiosidade que você fica sabendo, ok? A Bíblia, ela vem do grego biblos e significa livros. É como se fosse um amontoado de livros, um em cima do outro, uma junção, um conjunto de livros. Ela é dividida em Antigo Testamento, que possui 39 livros, e no Novo Testamento, que possui 27 livros, ok? Somando um total de 66, vamos dizer assim, livros, e aí ela forma a Bíblia no qual nós conhecemos hoje. O Velho Testamento, como eu disse, é dividido em 39 livros, e para uma subdivisão didática, vamos assim, para questões de estudo, ele é dividido em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que segundo historiadores, que segundo o conceito que nós temos até os dias de hoje, esses 5 livros foram escritos por Moisés, que é o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí nós temos a divisão de livros históricos, nós temos livros que se referem à poesia e sabedoria, nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Parênteses aqui, essa questão de profeta maior e menor não significa que um era mais importante do que o outro, e sim que os seus livros, na verdade, são maiores. Então, nós temos, por exemplo, Isaías, Jeremias, que são livros grandes, com grande quantidade de capítulos. Então, eles ficaram conhecidos como profetas maiores, tá? Eu vou falar para vocês, profetas maiores é os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E aí nós temos o restante como profetas menores. Lembrando que eles não são mais importantes do que os outros, e sim a questão do tamanho e da quantidade de capítulos, ok? Temos também o Novo Testamento, que é conhecido como a Nova Aliança. É os livros escritos após a vinda de Jesus. E eles são 27 livros. Eles são subdivididos para uma questão, como eu já disse, de didática, de estudos, em os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
Nós temos o livro histórico, que é o Atos, o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos todas as cartas paulinas, as cartas gerais e o livro que é conhecido como o livro da Revelação, que é o Apocalipse. Nós temos, ao todo, são aproximadamente 40 escritores que foram inspirados através do Espírito Santo a escrever ao longo de um período de 1.600 anos a palavra de Deus. Dentre esses autores, nós temos vários autores que eles exerciam diferentes profissões. Não é uma pessoa que foi escolhida, por exemplo, que ele era um escriba, por exemplo, um mestre na escritura, não. Dentro dos autores que nós temos, por exemplo, Moisés. Moisés era o príncipe do Egito, ele foi um legislador também sobre o povo de Israel. Nós temos Josué, que foi o general escolhido por Deus para comandar o seu povo. Nós temos Davi, Salomão, que eram reis, Samuel, Ezequiel, Daniel, que eram profetas, Pedro e João, que eram pescadores. Nós temos até o próprio apóstolo Paulo, que ele construía tendas. Olha que interessante, né? Temos Mateus, que era um cobrador de impostos do Império Romano, ou seja, ele era o funcionário público daquela época, né? Temos Lucas, que era médico, e por aí vai, né? Dentro dos 40 autores, todos eles com profissões distintas, né? Que eles, cada um tinha, não eram todos iguais, eles eram homens totalmente diferentes um dos outros. Mais curiosidade também é a divisão de capítulos e versículos. A Bíblia ela não era dividida entre capítulos e versículos como nós temos nos dias atuais, tá? A Bíblia foi dividida em capítulos, tá? Pelo professor Stephen Langton. Espero que eu tenha acertado a pronúncia aí. No ano aproximado de 1227 depois de Cristo. Então ele foi o responsável pela divisão em capítulos. E a divisão em versículo foi o responsável foi Robert Stephanus, né? E ele chegou a essa divisão de versículos aproximadamente do ano 1551 depois de Cristo. Olha que interessante. Se você conhece um pouquinho de história, você sabe que Gutenberg foi a pessoa que criou a máquina, a impressão em papel, e ele foi o primeiro homem a fazer essas impressões, né, com essas máquinas que ele criou. E o primeiro livro que ele imprimiu foi justamente a Bíblia. Que legal, né? Então, assim, como eu já disse para vocês, a Bíblia ela é composta por 66 livros, 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.000 palavras e aproximadamente, tá, queridos? 3.600.000 letras. Nem me pergunto quem é que ficou contando essa quantidade de letras aí, né? Eu creio que depois que ela se tornou digitalizada, eu acho que o pessoal aí acabou tendo essa contabilização da quantidade de letras, né? A Bíblia, originalmente, os escritos, eles eram feitos em papiros, né? O papyrus é uma planta
e ele é também conhecido como junco. Então se pegava as folhas dele e trançavam essas folhas e ela se fazia, depois que elas secavam, eles eram colocados um entrelaçado no outro, sabe, queridos? Assim como uma malha de tecido nos dias de hoje, de um guardanapo, por exemplo, só que feito com essas folhas. As folhas eram compridas, né, desse junco, e então, quando elas secavam, era possível escrever nesse tipo de material. Posteriormente, né, a gente tem os pergaminhos, que daí utilizava-se a pele dos animais, tinha uma preparação na pele, e então se escrevia nessas peles e tradicionalmente se enrolava esse pergaminho. Posterior veio o papel, né? O papel foi inventado pelos chineses. E mais tarde, eu tenho aqui os dados na minha colinha, ó, que em 1454, que Gutenberg imprimiu o livro, ele colocou em circulação a Bíblia para ser comercializada, só que era bastante caro. Imagine o tempo que ele levou, né? Temos também a Bíblia escrita, ela foi em 3 idiomas escritos, tá? Em hebraico, que é a maioria dos textos. Nós temos um pedaço dos livros que foram escritos em aramaico. E nós temos o Novo Testamento, que foi escrito em grego. Ok até aí? Eu sei que é bastante informação, mas é legal de você saber. E conforme você vai ouvindo, se quiser, vai anotando para depois você pesquisar, que isso aí é bastante interessante. Mas para você que é novo convertido, você já vai tendo aquele apanhado geral de como é a palavra de Deus. Existem 3 traduções que foram importantes para nós, tá? Obviamente, nós temos a Bíblia escrita nos seus originais. Depois nós temos a Septuaginta, que é a parte escrita em grego. É uma tradução da Bíblia feita em grego. Depois nós temos a Vulgata Latina, que foi escrito do grego para o latim. E posteriormente o nosso português. O principal contribuinte para essa questão de nós termos a Bíblia em português foi João Ferreira de Almeida, tá bem? Bastante coisas, são bastante informações. A Bíblia nós temos também bastante livros apócrifos, que são livros que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo e ficaram fora do canon, que é que é o livro sagrado, né? Que é essa forma que é considerada sagrada que nós temos na atualidade. Então nós temos bastante livros apócrifos. Se você quiser pesquisar, são muitos, queridos, e você vai achar muito contexto, muitos textos, né? Muitos livros apócrifos para você pesquisar. Mas você que é novo convertido, se atente para a palavra de Deus. Não vai se perder nos livros apócrifos, senão vai virar um baralhado nessa sua cabeça, ok? Então se dedique a conhecer a palavra de Deus, tá? Nós temos algumas curiosidades, né, da Bíblia, os códex, que são os livros, os manuscritos originais que foram encontrados. Posteriormente, se você quiser pesquisar, você vai procurar sobre o Código Sinaiticus, tá? Você pode procurar pelo Códex o Vaticanus e o Códex Alexandrino, que são os 3 principais códex, ou seja, são escritos que foram encontrados
há muitos anos atrás e que se tornaram importantes por conter a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Então é bastante interessante toda essa história. E para a gente concluir, para não ficar muito extenso também, eu sei que é muita coisa para assimilar. Essa parte aqui é bastante interessante e eu tenho certeza que isso vai fazer você pegar a sua Bíblia e conferir para ver realmente se o que eu estou dizendo é verídico ou não. Olha que legal, tá? O versículo mais longo da Bíblia é Esther 8:9, que possui 89 palavras e 425 letras. A palavra mais longa da Bíblia, aí eu vou ver se eu consigo pronunciar, é Maer Salal Hasbaz, que está descrita em Isaías 8:3. O versículo mais curto, na Nova Versão Internacional, está em João 11:35, que diz: Jesus chorou. Pois é. O capítulo mais longo da Bíblia é o famoso 119, Salmo 119. O mais curto é o Salmo 117. E nós temos na Bíblia 1189 capítulos. E olha que interessante. Se você pega o Salmo 119, que é o mais longo, o Salmo 117, que é o mais curto, no meio nós temos o Salmo 118. E para trás do Salmo 118, nós temos 594 capítulos. E justamente para frente do Salmo 118, nós temos 594 capítulos. Olha que legal, né? Outra curiosidade, os Salmos 14 e os 53, eles são iguais. Vai lá conferir. Quero ver se você vai acreditar em mim ou se você vai lá mesmo conferir. O Salmo 70, ou melhor, o Salmo 40, do versículo 13 ao 17, também está no Salmo 170. O Salmo 108, ele é composto pelo Salmo 57, do versículo 5 ao 11, e pelo Salmo 60, do versículo 5 ao 12. Então, 2 salmos formam o Salmo 108. O Salmo 18, ele se encontra também no livro de 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao 51. O Salmo 96 se encontra também em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 23 ao 33. O Salmo 105, do 1 a 15, também está em 1 Crônicas 16, do capítulo 8 ao... 1 Crônicas 16, do versículo 8 ao versículo 22, E ainda existem outros capítulos, por exemplo, como o capítulo 19 de 2 Reis, que é igual ao capítulo 37 do livro de Isaías. São bastante curiosidades sobre a Bíblia. Se eu fosse trazer tudo para vocês, com certeza daria para a gente fazer um vídeo muito maior do que esse, muito mais amplo, mas eu tenho certeza para você que é novo convertido e até para você que já é mais experiente aí no conhecimento e no relacionamento com Deus, eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer um pouquinho mais de conhecimento para ti e você vai... o objetivo é que você tenha realmente esse despertar
para conhecer realmente mais sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha gostado. Espero que você, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com mais alguém também que você conhece, que se interessa por estudo, se interessa por saber mais da palavra de Deus, que com certeza você vai estar abençoando a vida dele também. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família e que Deus prospere sempre os teus caminhos. Fica com Deus, até a próxima, queridos.